Mais uma vez, cá estou eu por aqui cumprindo o prometido de ter um vídeo por semana. O vídeo de hoje é falando sobre um propósito semanal que eu fiz com Deus, onde eu pude unir algumas coisas que Deus tinha me cobrado e junto eu vou trazer o meu testemunho para vocês de como foi essa semana, como foi o processo de me aprofundar no propósito, como eu organizei, como Deus falou comigo, que a voz de Deus naquele momento em que Ele me pediu para que eu fizesse o propósito, foi algo muito explícito. Eu sabia que era Ele e eu tinha essa certeza. No domingo, eu tive um dia de folga. Eu tava meio inquieto, eu tava meio inseguro. E eu lembro que eu estava deitado no chão por causa desse calor e assistindo a um dorama. Quando Deus falou o seguinte comigo: levanta e ora. E você vai organizar um propósito para essa semana. Eu quero um propósito de jejum e oração de 6 dias. Você vai começar na segunda e você vai terminar no sábado. Escreve o que você tem que fazer. Aí eu peguei um caderno. Esse caderno aqui que é um caderno de devocional que eu tenho. E eu, gente, escrevi nele e comecei a escrever. Eu já tinha as primeiras direções que Deus me deu. Teria que ser um propósito onde ele iria começar na segunda e iria terminar no sábado, duraria 6 dias. Teria que ter um jejum. E um jejum que realmente fosse de sacrifício para mim. Existe um trabalhar de Deus comigo e de mim, com a minha carne, com a minha personalidade, porque eu sou uma pessoa que com fome eu fico de mau humor. Eu li um versículo lá em Mateus que fala que quando você for jejuar, não é para você demonstrar que você está abatido. Quando você jejuar, é para você mostrar que você está bem. Sabe aquela frase, vamos enganar o inimigo? Mas é mais ou menos isso. E quando eu li lá em Mateus 6... que talvez a minha forma de jejum que eu vinha fazendo até aquele momento estava desagradando a Deus, porque quando eu estava com fome eu ficava de mau humor, eu ficava estressado. E a Bíblia fala que não é para você transparecer que você está fazendo um sacrifício interno, porque o jejum na realidade é algo que você está fazendo em secreto para o próprio Deus. Você não precisa mostrar. E o Deus que em secreto está vendo o seu sacrifício, em secreto ele vai te recompensar. Todos os dias eu iria ter que fazer um jejum durante esses 6 dias. E aí eu escolhi um jejum que fosse realmente de sacrifício para mim. Um jejum chamado de jejum da hora nona. O que significa esse jejum da hora nona? Tem que começar das 9 da manhã e ser encerrado às 3 da tarde. Nem seria de muito sacrifício porque iria quebrar um pedaço do meu lanche da manhã. Eu já não iria tomar café, eu teria que tomar café mais cedo, umas 6h30 antes de sair para o trabalho. E não comer nada depois das 9, porque eu iria começar o propósito e só terminar 3. Lembrando também que eu iria perder o almoço. Eu treino, eu malho no meu horário de almoço. O horário do dia em que eu tenho mais disponibilidade. Jejum. O jejum seria um jejum total de comida. Água eu poderia tomar. E iria encerrar às 3 da tarde. E todos os dias eu iria ler pelo menos um capítulo do livro de Isaías. E o tema do jejum, do propósito semanal, seria a unção que quebra o jugo. Porque existe um versículo lá em Isaías, diz o seguinte, que a única coisa que pode quebrar o jugo é a unção. Eu ia fazer esse propósito e todos os dias durante os 6 dias, o propósito, o jejum, seria em cima de unção, mas uma área delicada da minha vida. Ou seja, na segunda-feira, por exemplo, eu jejuei por unção e pela minha vida financeira, que é bem delicada. Na terça-feira, eu jejuei por unção e libertação de uma pessoa da minha família. Na quarta-feira, foi unção e foi pelo renovo do Espírito Santo. Cada dia teve um propósito, teve uma finalidade. E já no primeiro dia, quando eu fui ler o livro de Isaías, na segunda-feira, tinha um versículo lá. Deus, ele estava dando uma bronca no seu povo. Pessoas religiosas que iam às sinagogas, iam à igreja, eram sacerdotes, sacrificavam ovelhas, bodes, gordura. Eles faziam toda a tradição religiosa. Mas Deus falou o seguinte para eles: vocês fazem tudo isso, mas eu fecho os meus olhos para não ver o que vocês estão fazendo, porque vocês são religiosos e vocês pecam contra mim. Sabe, não é de verdade o que vocês estão fazendo, porque vocês pregam uma coisa e vocês vivem outra. Quando vocês levantam as mãos e clamam para mim, eu tampo os meus olhos para não ver o clamor de vocês. Gente, eu fiquei na hora, no primeiro dia, na segunda-feira de propósito, eu de jejum, eu lendo a Bíblia e lendo aquilo, a primeira coisa que eu pensei foi: meu Deus do céu, será que eu tô sendo religioso? Será que quando eu levanto as minhas mãos e clamo, Senhor, eu fecho os olhos para não ouvir o que eu tô falando, porque a minha iniquidade, o meu pecado
Estão me entendendo, gente? Foi no primeiro dia de propósito, ou seja, havia uma finalidade de Deus ter falado comigo naquele domingo para que eu começasse aquele propósito. O que mais me pegou em todo esse processo de propósito, de jejum, é que Deus falou o seguinte: não vai ser um propósito em secreto, você vai fazer e você vai falar. Quando alguém te oferecer comida, você vai falar: eu não quero porque eu estou de jejum. Eu não quero porque eu estou de propósito. Você vai falar no Instagram, você vai falar no YouTube, você vai mostrar para as pessoas. E essa foi a ordem para mim escrever, que era para mim não esquecer. Era para mim seguir a regra à risca, porque Jesus queria que eu testemunhasse esse propósito para mais pessoas. Não era uma coisa que estava sendo em secreto só para mim, mas que iria abençoar outras vidas. E como o tema do propósito era a unção que quebra o jugo, já no primeiro capítulo de Isaías, Deus já estava falando comigo que ele queria que fosse verdadeiro, que não fosse uma coisa religiosa, que não fosse uma coisa apenas pregada, apenas falada, mas que fosse uma coisa vivida. E ainda em Isaías, no capítulo 1, ele fala que mesmo as pessoas, mesmo o povo dele, naquela situação, ele fechando os olhos para não olhar para eles, ele falou: mas se vocês se arrependerem e me buscarem verdadeiramente, eu cobrirei vocês com a lã branca e perdoarei as suas iniquidades. Sabe o que é que Deus estava querendo falar? É que quando você, diante de Deus, alcança misericórdia e verdadeiramente você se arrepende dos seus atos, ele passa a olhar de novo para você. Para mim foi uma experiência, gente, que eu não sei explicar para vocês. Foi uma semana que aconteceu tanta coisa que parece que eu vivi espiritualmente um ano. E essa semana de propósito, gente, foi uma semana em que eu fiquei mais concentrado em falar com Deus, em tomar cuidado com o que eu estava falando e principalmente com as minhas atitudes, porque não adiantava, era o que estava escrito lá em Isaías, eu acabei de falar para vocês: eu ser religioso, eu ser uma pessoa cheia de cultura, cheia de costumes, que eu estou acostumada a orar, estou acostumada a jejuar, mas dessa vez tinha que ser diferente, porque Deus, ele não queria apenas o fazer, Deus queria o viver, Deus queria de mim realmente derramar sobre mim unção suficiente para que o meu jugo fosse quebrado. E o jugo normalmente são aquelas coisas que nos domina, é aquele pecado que a gente não consegue largar, é aqueles costumes, é aqueles hábitos, é aquele problema de estimação que está na nossa família e a gente não consegue resolver. Então, escrever o propósito certinho, alinhadinho, alinhar com Deus o propósito dele, o que eu tinha que fazer para receber algo que eu nem sabia o que iria ser durante aquela semana, foi completamente forte. E para finalizar o propósito, eu teria que ir todos os dias para a igreja, de segunda até sábado, nem que fosse passar por lá para entrar, dobrar os meus joelhos e fazer uma oração. E eu também consegui cumprir. E todos os dias que eu fui para a igreja durante essa semana de propósito, Deus falou comigo de uma forma excepcional, absurda, de uma forma surreal, de tremenda, que eu não sei explicar para vocês assim em palavras como foi a minha experiência com Deus durante esses dias. O jejum, para ser feito, ele pode ser feito de forma total, quando você nem come nem bebe. Pode ser feito de forma parcial, quando você se abstém ou da comida ou da água e você fica durante aquele período sem comer ou sem beber. Ou também ele pode ser de notícias, como um exemplo que a Igreja Universal, que é a igreja que eu frequento, faz o jejum de Daniel, onde são 21 dias sem você se alimentar das notícias do mundo exterior, fora da presença de Deus. Filmes, notícias, tudo. O jejum também, ele pode ser um jejum de palavras, depende muito de como vai fazer, se você vai realmente conseguir ficar ali silencioso, mas o jejum normalmente ele é mais forte quando ele está atrelado a algo que realmente é de sacrifício para você e tem um propósito. Mica, eu tenho dificuldade de jejuar porque normalmente eu não sei nem pelo que jejuar. A Bíblia fala que existem cascas de demônios que não saem apenas com oração, que elas só saem com jejum atrelado à oração. O mal, ele tem uma determinada resistência, começa a fazer um propósito de jejum, mas precisa fazer sentido e você também precisa entender o que é que você está fazendo, entender o contexto espiritual. Existe toda uma sobrecarga espiritual que a gente não pode ver. Então, automaticamente, quando você começa a fazer um jejum, você tem que entender que você está mexendo com o mundo espiritual. Então, durante o seu período de jejum, as coisas não vão ficar tão legal quanto você espere que fiquem. Primeiro, que a sua carne está estremecida. E quando a sua carne estremece, quando a gente toma uma ação, faz uma atitude na carne, no plano físico, algo acontece no plano espiritual. Em um período em que todas as vezes que eu jejuava, algo de ruim acontecia. Eu recebi uma má notícia, o meu dia não ia bem, alguma coisa dava problema.
E aí eu comecei a ficar com medo de praticar o jejum. Todas as vezes que eu falava, eu vou ter que jejuar, não, vai acontecer alguma coisa de ruim. Ou seja, foi uma estratégia do inimigo me fazer enxergar que se eu jejuasse algo ia dar errado no meu dia, eu iria estragar o meu dia. Então foi o que eu fiz? Comecei a trabalhar o meu comportamento e as minhas reações de acordo com o que me aconteciam. Algo deu errado? Ok, aleluia, glória a Deus, eu não sou aquele dia, eu não sou aquele momento, então vou mudar a minha reação. Se deu errado, deu, pronto e acabou, Deus passa à frente, Jesus me ajude, eu vou continuar prosseguindo, fazendo o que eu tenho que fazer. E é isso. Eu vinha com algumas coisas que precisavam ser tratadas. Eu era uma árvore que precisava ser podada, alguns galhos, algumas folhas secas precisavam ser arrancadas. E nessa semana de propósito, Jesus ele arrancou de mim. Ele arrancou de mim o medo de voltar a jejuar, porque não mais eu tenho medo de jejuar porque algo vai dar errado. Jesus me deu propósito diante do jejum que eu estava fazendo. Foi uma semana de bênçãos onde eu fui para a igreja todos os dias e foi maravilhoso porque eu sempre fui para a reunião com um propósito. Eu sempre fui, tá me dando vontade de chorar. Todos os dias, quando eu fui para a igreja na segunda, quando eu fui na terça, na quarta, eu sempre ia para a igreja na expectativa de que Deus iria me entregar algo e acontecia. Quando eu estava jejuando, pequenas coisas aconteciam no meu dia que eu via que era a mão de Deus falando comigo. Quando eu abri para ler a Bíblia, o primeiro capítulo de Isaías, e ali Deus estava falando para mim que Ele poderia estar fechando os olhos para minha oração porque não era sincera, não só para mim, mas para as pessoas que Ele queria entregar isso. E eu me senti verdadeiramente conectado com Deus e que o meu propósito realmente estava fazendo sentido. Você passa a entender que nem tudo é sobre você, só sobre o que você está sentindo, mas é sobre o que o Espírito Santo quer te mostrar através da palavra dele. Nós precisamos estar sensíveis à voz dele para poder colocar em prática aquilo que ele está nos orientando. O inferno ele sempre vai trabalhar para tirar da gente disposição, coragem, ânimo. E aí a gente sabe o que fazer, mas a gente não consegue colocar em prática. Então começa a trabalhar, ainda que em propósitos pequenos, para que você tenha forças para praticar aquilo que Deus tem te falado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com alguém. É muito importante que você copie o link, manda no WhatsApp, manda para alguém no Instagram, manda onde você quiser, mas compartilha. Inscreve no nosso canal, tá? A gente tá aí quase chegando à marca de 2.000 inscritos e eu agradeço a você por estar aqui comigo e por permanecer. Deus te abençoe. E se você quiser que eu te passe a listinha de como foi esse propósito, a duração, o tempo, tudo certinho, me chama aí nos comentários que eu mando pra vocês, tá? Podem me seguir lá no Instagram, lá no TikTok, onde você quiser, e a rede social que você gosta mais de usar, eu tenho certeza que eu vou estar por lá. Deus abençoe vocês e até semana que vem.